Nova Vida em sua casa, um programa da Igreja de Nova Vida em Piedade. Olá, muito bom dia. Estamos começando o programa Nova Vida em sua casa, desejosos de que a sua vida seja abençoada nessa manhã, que Deus possa estar com você, que as coisas que você vier a ouvir aqui neste programa nesta manhã sejam verdadeiramente um alimento de Deus para a sua vida. Que você acompanhe cada instante, eu sei que vai lhe fazer bem. Nós vamos, nesse momento, ir para dentro do santuário da nossa igreja. Você vai ouvir algo que aconteceu, algo que foi dito recentemente, e depois nós voltamos para comentar. Preste atenção. Segundo livro dos Reis, 6:33, diz o seguinte: falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Isso aqui é uma conversa que está havendo entre o profeta Eliseu e outras pessoas com quem ele conversa, e de repente interrompe a conversa do profeta Eliseu um mensageiro do rei com o seguinte recado do rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Olha só, mensageiro do rei trazendo um recado do rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? É uma mensagem sem propósito nenhum, não é? Porque você imagina que quando um rei manda uma mensagem para alguém, seja quem for, essa mensagem deve ter os seus propósitos, deve dar diretrizes, ordens a quem quer que seja, e o rei simplesmente manda um comentário dele para o profeta, dizendo que aquele mal que assolava aquela cidade onde eles estavam, uma seca e uma fome de 3 anos, cidade sitiada, o inimigo ao redor, não deixava entrar alimento, cortaram a provisão de água, não tinha jeito nenhum lá, o pessoal morrendo de fome lá dentro da cidade, e o rei se sai com essa dizendo: esse mal vem de Deus. E mais do que isso, ele diz assim: o que mais poderia eu esperar dele? Esse é o tipo de comentário irônico que nós às vezes fazemos a respeito de algumas pessoas, não é? Você ouve o que alguém fez, aí você diz assim: não me surpreende, saber que essa pessoa fez isso não me surpreende. O que você esperava que ele fizesse? Você já ouviu esse comentário de alguém? A gente ouve, não é? O que mais podia se esperar dele? O que mais poderia se esperar de alguém que saiu daquela família? Então nós fazemos esse comentário malicioso às vezes, né? E é o que faz aqui esse rei com relação a Deus. Só podia ser ele. O que mais que pode se esperar dele? O que você espera de Deus? O que você espera? Você sabe que nós estamos na casa de Deus, não sabe? Você sabe que nós estamos na casa do Senhor? E quando nós entramos na casa de Deus, é impossível nós entrarmos na casa de Deus sem nutrir alguma expectativa de Deus sobre a nossa vida num lugar como esse. Nós chegamos aqui, mesmo que você tenha anos frequentando a mesma igreja, nós chegamos aqui e nós sabemos que nós estamos no ambiente que Deus está. Nós sabemos que nós estamos no ambiente que o Espírito Santo está enchendo o lugar. Então, queridos, num momento ou em outro, nós vamos despertar para lembrar: poxa, eu estou na casa de Deus, esse é o lugar. A presença de Deus enche esse lugar. E eu sei que eu posso ter alguma expectativa a respeito desse lugar, da casa de Deus, do culto ao Senhor. Quando nós oferecemos a Deus um culto, como nós estamos fazendo, existe uma expectativa. Quando o pastor, durante a semana, se julga inspirado por Deus para trazer uma determinada palavra ao povo da igreja, há uma expectativa no coração do pastor. Você sabia disso? Que o pastor chega dizendo: poxa, eu creio que é isso que Deus quer que seja dito àquele povo, e vai haver proveito quando isso for dito àquele povo. E você também pode chegar, ninguém conhece as suas necessidades, ninguém sabe o que você está passando, ninguém sabe como foi essa sua noite, se você dormiu bem, se você dormiu mal, o porquê disso. E você, sabendo que num domingo pela manhã você tem um compromisso não com a igreja, mas com o teu Deus, e você chega aqui, é impossível, meus irmãos, nós teríamos que ser muito alienados de tudo mesmo para nós sentarmos nessa cadeira e simplesmente esperarmos passar o tempo. Mas nós chegamos aqui dizendo: Senhor,
Eu não sou um filho interesseiro, mas eu sei que o Senhor hoje está nesse lugar, eu sei que o Senhor tem algo para mim hoje nesse lugar. Você é capaz de crer assim? Quantos creem que Deus hoje tem alguma coisa nesse lugar para você? Eu creio, de todo o meu coração. Nós temos que, eu falei isso algum tempo atrás, nós temos que saber onde estamos, nutrir expectativas corretas do local onde nós estamos. Nós sabemos que estamos na casa de Deus, nós sabemos que Cristo está nesse lugar, nós sabemos, já foi dito, que nós temos que ter expectativas. E mais do que tudo isso, nós conhecemos o Deus dessa igreja. Porque para você ter qualquer tipo de expectativa, você tem que conhecer de quem você espera alguma coisa. Quem é esse que você está esperando que se mova em sua direção? Porque como você vai esperar alguma coisa de quem você não conhece? Aliás, de quem nós não conhecemos, é melhor não esperar nada. Verdade? É melhor que você não espere nada de quem você não conhece, porque sabe-se lá o que vem. Não é? Senão você daqui a pouco vai ter essa impressão que esse rei tem. Ah, foi ele. Sabia, só podia esperar isso mesmo dele. Esse rei não conhece a Deus. Você conhece? Você tem ao longo da sua vida conhecido esse Cristo que está aqui hoje, que veio, que se propõe a fazer alguma coisa por você? Você conhece? Tem que conhecer, porque se não conhecer, não vai dar certo isso. Eu sei, queridos, eu sei o que eu posso esperar dele nessa manhã. Eu sei o que eu posso esperar estando na casa dele. Eu, se não souber quem ele é, eu posso ter as minhas expectativas frustradas. Se eu não souber quem é o meu Senhor Jesus, se eu não tiver entendido as lições que ele já se preocupou em me fazer entender, eu vou ser uma pessoa que eu vou me frustrar. Você sabe que nos dias de hoje, nas igrejas que existem no Brasil, e eu creio que no mundo, existem várias pessoas que ainda sentam nos bancos da igreja frustradas. Pessoas que diriam, quando eu entrei para a igreja, né, que não é nem a expressão correta de se dizer, né, quando eu entrei para a igreja, melhor seria quando eu recebi Jesus como meu Senhor. Mas quem não sabe, quem não conhece, vai usar a expressão mesmo, quando eu entrei para a igreja, eu esperava que fosse outra coisa. As pessoas podem esperar o que quiser da igreja, não é? A igreja, cada uma é diferente da outra. Você, quando entra na sua igreja, aqui a Nova Vida de Piedade, você já sabe a liturgia do culto, como acontece, o que vem primeiro, o que vem depois. Então, isso não é problema para você. Mas existem pessoas que entram e dizem, é isso que é o culto ao Senhor? Eu achava que fosse outra coisa. Às vezes se decepcionam e às vezes a surpresa é boa. Como diversas vezes já aconteceu, né? De pessoas que não conheciam bem uma igreja, frequentam o culto, assistem o culto. Depois do culto vem, quantas não foram as pessoas que vieram com lágrimas nos olhos? Pastor, eu não sabia que isso ia acontecer, eu não sabia que era assim. Eu vim para a igreja empurrado, obrigado, mas chegando aqui algo aconteceu. Isso é maravilhoso, gente, não é? A pessoa não conhecia, mas ela teve uma experiência muito boa. Eu sempre que toco nesse assunto, eu lembro de uma passagem bíblica que é um aprendizado para todos nós, que é aquela passagem dos discípulos que vão caminhando para Emaús. Todo mundo conhece. 2 discípulos de Jesus que estavam caminhando, não são entre aqueles 12, não é? Ou 11 naquela ocasião, mas outros 2 que estavam num círculo um tanto quanto mais distante, também discípulos de Jesus. Diz a Bíblia que um desses era sobrinho de Pedro, se eu não me engano, e eles estavam ali caminhando, e o caminhar desses homens, saindo de Jerusalém, caminhando até Emaús, a cidade deles, era um caminhar angustiado, era um caminhar choroso, era um caminhar decepcionado. Tão decepcionado que eles não escondem nas próprias palavras quando eles abrem a boca para dizer, porque você sabe, os 2 iam caminhando, com certeza amargos, a conversa entre os 2 era a pior possível. Por quê? Você lembra da história? Lembra da história? Jesus acabara de morrer na cruz do Calvário. E eles vêm caminhando como 2 pessoas
absolutamente decepcionadas, e um vira para o outro para dizer assim, ou melhor, nesse ínterim, Jesus se apresenta, não é? Jesus ressuscitado entra no caminho com eles. Isso é tremendo. Eu sempre aprendi que quando nós estamos caminhando no nosso choro, o Senhor não nos deixa caminhar sozinhos, Ele vem caminhar com a gente. Ainda que Ele não resolva o que nós gostaríamos que Ele resolvesse, mas Ele caminha do lado da gente. Ele enxuga as nossas lágrimas, não é? Jesus entra na conversa daqueles dois decepcionados, e Jesus pergunta, por que vocês estão assim? O que aconteceu? E eles, de uma forma irônica, né, eles vão perguntar, você não sabe, você é o único que não sabe? Onde é que você estava? Você estava viajando? Você não sabe das últimas notícias que aconteceram aqui em Jerusalém? E Jesus pergunta, quais são? E eles vão dizer, Jesus, o Nazareno que foi crucificado. E eles começam então a colocar para fora todo um sentimento de decepção, dizendo assim, nós achávamos que ele era o que iria fazer isso, fazer aquilo outro, nós achávamos que ele era. Então parece até que eles estão assim como que reclamando ter perdido tempo. Nós investimos 3 anos da nossa vida seguindo a Ele, jurando, certos de que Ele era o Messias de Deus, que Ele faria, que Ele restauraria a nossa situação e devolveria a nossa cidade. E nós achávamos. Esse texto da Palavra de Deus é maravilhoso. Sempre que eu leio, que eu lembro, eu aprendo muita coisa. Vejo ali 2 homens desiludidos, 2 homens cansados, 2 homens lamentando a sorte, lamentando a vida, muito abatidos, e o motivo do abatimento deles é que Jesus havia morrido. Eles estavam muito chocados com os acontecimentos. E Jesus, como não nos deixa sozinho na nossa caminhada, Ele sempre está conosco, principalmente quando Ele lhe vê triste, abatido, Ele não vai deixar você caminhar sozinho, Ele vai estar com você. E Jesus entra no caminho daqueles 2 homens, entra na conversa deles. E Jesus pergunta para eles, por que vocês estão assim? O que está acontecendo? O que houve? E um deles vai dizer, mas você é o único que não sabe o que aconteceu? Do Jesus, o Nazareno que morreu, que foi morto, nós nutríamos muitas expectativas com relação a ele, nós achávamos que ele era o Messias, nós estávamos crendo e depositando toda a nossa esperança nele, e agora ele é morto. E Jesus, então, com toda aquela paciência que é peculiar ao nosso Senhor Jesus, ele começa a conversar com aqueles 2 discípulos que não haviam reconhecido que ele era o Senhor Jesus, que havia morrido e ressuscitado, e ali naquele momento estava presente conversando com eles. Eles não reconheceram, e às vezes a nossa tristeza, não é? A nossa angústia, ela faz com que a gente não ouça, não reconheça, não perceba uma voz abençoadora que está falando conosco. Foi o caso daqueles 2 homens. Eles não estavam reconhecendo Jesus. Seus olhos estavam como que fechados para aquela realidade. Jesus começa a conversar com eles e começa a explicar, a lembrá-los do que as Escrituras Sagradas diziam. Jesus disse, vocês não lembram? Vocês não lembram que estava predito, que estava profetizado que o Messias deveria padecer, morrer e que no 3º dia ele ressuscitaria? Sabe, queridos, quando nós esquecemos o que Jesus falou, nós não vamos conseguir viver a fé que nós devemos viver. Quando nós esquecemos, deixamos de acreditar no que Ele nos disse um dia, nós vamos perder as expectativas do futuro que Ele tem para nós. Nós ficamos perdidos com uma crença vazia dentro de nós. Eu penso, para mim, aqueles discípulos de Jesus, eles deveriam viver uma expectativa do 3º dia. Você não acha? Se Jesus disse que 3 dias depois da sua morte ele ressuscitaria, o normal não seria aqueles homens estarem ali postos, não é? Postados ali no sepulcro
esperando acontecer o terceiro dia, mas aquelas palavras de Jesus, que eram palavras tão maravilhosas, não é, que revelavam uma vitória tão imensa sobre a morte, foi esquecida por aqueles homens. Eles deixaram com que a tristeza, a angústia, a incredulidade enchesse o coração deles, e isso foi maior do que as palavras que Jesus já havia colocado no coração deles. Eu acho que eles deveriam estar ali aguardando o cumprimento da palavra, mas eles se esqueceram das palavras de Jesus. E depois de tudo acontecido, e daquela cena e dessa passagem maravilhosa, não é, que diz que Jesus caminhou com eles, conversou com eles, mais tarde eles vão confessar um ao outro, dizendo assim, você lembra que quando ele falava conosco, o nosso coração ardia? As palavras que ele falava enchiam a nossa alma de esperança, porque eles, num determinado momento, quando eles chegam no destino deles, eles reconhecem a Jesus, Jesus se deixa reconhecer e eles ficam maravilhados. Jesus desaparece ali da presença deles, eles voltam correndo todo aquele percurso, não é? De 11 quilômetros de Emaús de volta para Jerusalém, e havia agora não mais aquela angústia, não mais aquela tristeza, não é, que caracterizou a ida para Emaús. A vinda para Jerusalém já é cheia de alegria, porque Jesus se manifestou, Jesus ele se permitiu ver, conhecer por aqueles homens. Jesus poderia ter dito àqueles homens depois, numa conversa mais informal, eu não sei o que vocês esperavam, eu não sei o que vocês queriam que acontecesse, mas o que eu queria que acontecesse, o que eu planejei, o que eu prometi, eu fiz acontecer. O que você espera de Deus? O que você espera de Jesus? Eu sou capaz de imaginar as mais diversas respostas que vocês poderiam estar me dando agora nesse momento. As expectativas que nós nutrimos a respeito desse Jesus, elas são imensas e diferentes, não é? São pessoais, particulares. Cada um de nós tem uma resposta diferente para essa pergunta, o que esperar de Jesus? E sabe de uma coisa? Para nós esperarmos alguma coisa do nosso Senhor Jesus, nós precisamos conhecê-lo. Você não tem como esperar algo de alguém sem conhecer essa pessoa. Deus quer ser conhecido por você. Jesus quer que você o conheça. Conheça o seu caráter, conheça a sua vontade, conheça a sua palavra. Ele espera isso de você. É necessário que você tenha as expectativas corretas a respeito dele. Eu estava lembrando, em um desses dias que nós estávamos na igreja, de uma pessoa que me procurou após um culto, e essa pessoa me disse o seguinte: pastor, eu trouxe um amigo à igreja. Esse amigo participou do culto comigo e ficou lá assistindo na dele, ao meu lado, e terminado o culto, eu perguntei para ele, não é, como qualquer pessoa perguntaria para um convidado, o que ela tinha achado do culto que ela participara ali naquela hora, e a pessoa respondeu para aquela pessoa que o arguiu a respeito das suas impressões do culto que havia acabado, e a resposta desse homem foi a seguinte: não vi vantagem. Essa resposta, quando eu ouvi essa resposta desse irmão, eu fiquei pensativo e querendo achar sentido para isso, não é? Porque depois que você participa de um culto, depois que você é convidado a participar de uma reunião e você se envolve em tudo que está acontecendo ali, não é? Ou é envolvido por tudo que está acontecendo, pelo louvor que as pessoas entoaram, não é? Aquele som, a música que te abraça, que te envolve, a palavra que foi dita, a leitura da palavra de Deus, tudo isso você participa, você está envolvido e de repente, terminada a reunião, você poderia dizer o seguinte: foi bom. Ou então, né, sendo mais sincero, ou melhor, sendo sincero na sua impressão, você dizer: não gostei. São respostas que a gente entende, não é? Não gostei, gostei, numa próxima vez eu volto com você também. São palavras que você espera ouvir, mas não vi vantagem. Isso revela pra gente o que está no coração das pessoas. As pessoas hoje, aonde quer que elas estejam, elas vivem à procura de vantagens. Não é? Nós somos brasileiros e alguém disse a nosso respeito há algum tempo atrás que nós queremos levar vantagem em todas as coisas, não é? Não se pode perder um centavo,
não se pode deixar de ter a última palavra na discussão, temos que sempre no final de qualquer coisa sair tendo vantagens, e eu acho que você há de convir comigo que isso não é a melhor coisa a se fazer. Muito menos quando você ouve isso a respeito de Deus. Seres humanos que procuram a Deus, voluntária ou involuntariamente, para encontrar vantagens. Acho que nós não somos essas pessoas que buscam a Deus por vantagens. Que tipo de vantagens o Senhor pode me dar? Acho que não cabe nós chegarmos na presença dele numa reunião e dizer: Senhor, aqui estou eu na sua igreja e eu queria saber o que você me propõe. Eu ouço aqui o apelo, eu sou convidado a confiar em Ti, eu sou convidado a pôr a minha vida nas Tuas mãos e, Senhor, olha, é a minha vida que está em jogo aí, eu queria saber se o Senhor pode me dar as cláusulas desse contrato aí que eu estou sendo convidado a assinar. É assim que nós lidamos com Deus? Deus para nós é um ser de quem nós queremos nos aproximar para ter vantagens? Será que é assim que as coisas funcionam? Isso é comum quando nós não conhecemos a Deus. Quando nós não sabemos quem é o seu Filho Jesus, nós às vezes vamos até Ele porque nós estamos com necessidades. Nós às vezes vamos até Ele porque estamos enfermos. Às vezes vamos até Ele porque fomos tocados por uma crise financeira, uma má notícia que tivemos na família. E nós vamos até a casa do Senhor e procuramos alguém dizendo: ore por mim, eu estou passando por isso outro, eu preciso que Deus me ajude. E saiba de uma coisa, Deus é poderoso para lhe ajudar mesmo. Não há nada que Ele não possa fazer por você. Eu acho que todos nós sabemos disso, você sabe disso. Não há nada que Ele não possa fazer. A Bíblia diz que não há impossíveis para o nosso Deus. Mas quando nós conhecemos a Deus, nós podemos ir até a casa de Deus para recebermos algo, mas depois nós vamos descobrir que Ele tem mais para nos dar. E nessa descoberta de que Ele tem mais para nós passamos a admirá-lo, nós passamos a amá-lo, nós passamos a gostar de ouvir a palavra dEle, nós passamos a perceber que as coisas de Deus fazem sentido na nossa vida, e nós vamos nos aproximando desse Deus e nós queremos colocar definitivamente a nossa vida nas mãos dele. E sabe de uma coisa? Nós descobrimos que a consequência natural de conhecê-lo é passar a obedecê-lo. E obedecendo ao Senhor Jesus, nós descobrimos que essas nossas necessidades, essas coisas que nós tanto precisamos, que elas são naturais na nossa caminhada. Ele passa a cuidar de nós. Quando você descobre que Ele é o Senhor, quando você descobre que Ele existe e Ele nos amou e Ele espera ser amado por nós, Ele vai te buscar aonde quer que você esteja. Ele lhe visita nas suas necessidades antes que você peça a Ele qualquer coisa. A Bíblia diz, num salmo muito conhecido, que é o Salmo 23, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Ao contrário do que na nossa cultura evangélica brasileira está definido, que nós temos que correr atrás das bênçãos, na Bíblia isso nunca fez sentido. A palavra de Deus diz que as bênçãos correm atrás daqueles que amam ao Senhor. Para você amá-lo, você precisa conhecê-lo. É o primeiro passo. E não tenha dúvida, sua vida será muito bem cuidada por esse Deus maravilhoso. Bem, dita estas coisas, eu gostaria de convidar você a estar conosco qualquer dia deste. Hoje é domingo, já tivemos 2 cultos hoje pela manhã e logo mais às 18 horas nós vamos estar juntos novamente. O convite é principalmente para pessoas que estão longe de Deus, pessoas que não têm uma igreja, pessoas que nunca se deram o direito, o prazer de um dia estar na casa do Senhor. É principalmente para você. É claro que o convite é para todos, mas principalmente eu creio que Deus nos deu essa missão de tentar atingir o coração daquelas pessoas que estão andando um tanto quanto distraídas, um tanto quanto distantes de Deus. Você diria: pastor, é verdade, houve uma época na minha vida que eu amava demais esse Deus. Eu achava até que o conhecia,
como foi dito hoje nesse programa, mas eu não sei o que aconteceu, não sei quando aconteceu, só sei que algo aconteceu e eu me distanciei. Não continue distante, não fique longe de Deus. Talvez você saiba, não é, exatamente o que foi que lhe afastou do caminho do Senhor. Talvez, quem sabe, não tenha sido uma pessoa. Pessoas falham, pessoas erram, pessoas decepcionam, mas nós temos que ser mais fortes do que isso. Talvez você diga, não, pastor, não foi uma pessoa, é uma culpa que eu trago comigo. Algo que eu fiz e eu não me perdoo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Creia nisso. Deus é um Deus misericordioso, Deus perdoa. Deus não tem nenhum interesse em fazer você ficar vivendo, se sentindo mal por coisas que aconteceram ontem. Talvez tenha sido alguém que tenha lhe decepcionado. Talvez uma fala, um comentário que você ouviu e aquilo lhe entristeceu, lhe tirou da presença de Deus. Talvez você diga, não, pastor, não foi ninguém, foi culpa minha mesmo, eu é que fiz algo que não me perdoou por ter feito e eu me afastei por causa disso. Eu queria dizer para você que eu creio numa coisa, cristãos verdadeiros não têm passado. Se você parar para pensar que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, como nós podemos nos considerar pessoas presas ao ontem? O ontem acabou, o ontem morreu. Deus é um Deus que hoje pela manhã, Ele lhe perdoou os seus pecados. Deus conhece o seu coração. Se você está distante, não fique mais, não fique mais tempo distante de Deus. Deus está chamando por você. Eu gostaria que você ouvisse agora o nosso convite, o horário de culto, para que você possa estar conosco assim que você desejar. Olá, nós queremos fazer um convite a você. É um convite extensivo a todos, mas principalmente a você que ainda não encontrou uma igreja ou está distante do convívio do povo de Deus. Aos domingos, nós temos 3 encontros, às 8, às 10h30 e às 18 horas. Às quintas-feiras, nós também nos reunimos, sempre às 19h30. Nossa igreja fica na Avenida Dom Helder Câmara, número 9247, no bairro de Piedade. Para maiores informações, acesse nosso site www.invp.com.br. Será um prazer tê-lo conosco. Até lá! Foi um enorme prazer estar com você nessa manhã de domingo. Eu continuo torcendo e orando para que você tenha um domingo maravilhoso. Que hoje ainda você possa ter um encontro com Deus ou um outro encontro com Deus na sua igreja ou na nossa igreja. E eu tenho certeza que a sua semana será uma semana abençoada. Deus é um Deus que quer lhe dar dias onde as suas respostas sejam bem visíveis na sua vida. Que Deus te abençoe. Até o domingo que vem. Venha nos fazer uma visita. Esperamos por você. Avenida Dom Helder Câmara, 9247, em Piedade. Reuniões, terças e quintas, às 19h30. Domingos, às 8, 10h30 e 18 horas. Para mais informações, acesse o nosso site www.invp.com.br. Até o próximo programa.